Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Alegria poder estar aqui mais uma vez para repartir aquilo que o Senhor, né, nos dá, a gente reparte. Tudo que você tem é para repartir. Amém? Amém. Tudo que você colocar nas mãos de Jesus, a primeira coisa que ele faz é dar graça te dou, Pai, e aí parte e entrega. E aí, a gente que foi também colocado nas mãos de Jesus para ser partido. Nós não somos mais donos de nós mesmos. Nosso dono, ele reparte a gente. Amém? Amém. 1 Coríntios, capítulo 11. Nós vamos ler aqui 2 versículos. Hoje eu quero falar sobre um gesto que está muito escasso, né? Um gesto escasso. Por que a escassez desse gesto? Por causa da nossa vaidade, nosso orgulho. A gente precisa ser mais humilde. O apóstolo Paulo diz que nós devemos considerar o outro mais do que nós. Como é difícil, né? Essa orientação, essa instrução de Paulo. Como é difícil para a gente exercer a humildade a ponto de considerar o irmão mais do que você. Né? É fácil quando o irmão é humilde. Diz, não, você é mais do que eu. Não oferece nenhuma ameaça. Mas quando é igual, a gente não quer que o outro passe por nós. A gente sempre vai dizer, olha, não, eu sou mais do que você. E por isso está muito escasso esse gesto, essa palavra que eu quero antes ler. 1 Coríntios 11, 1 e 2. Tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu elogio vocês por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições exatamente como eu as transmiti a vocês. O que eu queria trazer aqui hoje, o tema é sobre elogio. Nós temos muita dificuldade em elogiar as pessoas. Sim ou não? A gente gosta muito de criticar, mas elogiar. E a Bíblia hoje vai trazer assim uma luz sobre essa palavra para a gente transformar a nossa mente e ser imitador de Paulo como ele é de Cristo. Cristo elogiava? Sim, a gente vai ver aqui, elogiou muita gente. Por isso ele diz, eu elogio vocês, porque vocês se lembram de mim em tudo e por se apegarem às tradições exatamente como eu as transmiti a vocês. Os ensinos, o que Paulo ensinava, ele está elogiando aqui os crentes de Corinto, porque eles aprendiam, né, e ainda lembrava dele e se apegaram a esses ensinos. Então, eu elogio vocês. Não tem contradição. A gente pode dizer assim, não, mas Paulo, em outros pontos, ele baixava o sarrafo nos Coríntios, né? E a gente vai ver aqui, né, que ele criticava, ele reprovava, Paulo censurava, ele desaprovava ao ver que eles estavam andando fora das instruções que eram dadas. Então ele, em 1 Coríntios 1, 10, ele fala assim, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, suplico a todos que concordem um com os outros no que falam e no que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos em um só pensamento, em um só parecer. Então, ele chamou ali a atenção deles para a unidade, contra a divisão. No versículo 11, no versículo seguinte, meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe que há desavenças entre vocês. No versículo 17 diz, nas instruções que eu agora vou dar para vocês, eu não posso elogiar vocês, porque as reuniões de vocês, de adoração, fazem mais mal do que bem. Quando eles se reuniam, tinha divisões, um era de Paulo, outro era de Apolo, outro era de Cristo, e ele pregava contra essas coisas, contra a divisão. Então agora, Paulo nesse versículo aqui, está elogiando, e logo depois que ele diz assim, tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu elogio vocês. Era cuidadoso, né? Com aqueles que obedeciam, como por exemplo no versículo 23, ele diz, porque eu recebi do Senhor este ensinamento e passei para vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, no capítulo 15, 3, eu passei o ensinamento que recebi e que é da mais alta importância. Cristo morreu pelos nossos pecados, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Ele ensinava isso, dizendo que era da mais alta importância. E eles estavam ali acolhendo esses ensinos.
Em 2 Tessalonicenses 2,15 ele diz: portanto, irmãos, fiquem firmes e guardem aquelas verdades que ensinamos a vocês, tanto nas nossas mensagens como na nossa carta. Ele está se referindo à primeira carta aos Tessalonicenses. E no capítulo 3, ainda dessa carta, segunda carta aos Tessalonicenses, ele diz: irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos a vocês que se afastem de todos os irmãos que vivem sem trabalhar e que não seguem os ensinamentos que demos a eles. Então ele continua ali exortando, agora não é mais chamando atenção, agora ele é ensinando, reforçando e tendo todo o cuidado com os irmãos da igreja, com os membros da igreja de Corinto. Então a crítica de Paulo era sempre construtiva, visando melhorar, visando corrigir e não atacar. Não era para depreciar ou para destruir os irmãos, não. Quando eles tinham problemas, eles escreviam para Paulo. Paulo não estava em Corinto, eles escreviam. Isso mostra que o desejo deles, né, de seguir as instruções de Paulo. Então, essa noite eu queria falar sobre a questão do elogio. Amém? Quantos aqui gostam de elogio? Gosta ou não? Você gosta? Você gosta de um elogio? Gosta. Principalmente quando está bonito, não, Play? Esse é o melhor, não? Nós gostamos, sim, de ser reconhecidos. Nós gostamos. Deus também, ele foi um louvor que foi cantado aqui, né? Dos 10 leprosos ou não? Que teve um leproso que voltou para agradecer e os outros 9 não, cadê? Então ele se importou. E nós também, que temos semelhança com ele, também. Nós não fazemos para sermos elogiados, mas quando somos elogiados, nós gostamos. Agora, interessante que quando a gente elogia, a gente ganha mais do que a pessoa elogiada. Amém? Você já parou para pensar no poder do elogio? Já parou? Para pensar, você já elogiou alguém? Talvez você não tenha experimentado ainda o poder do elogio. Mas quando é para você, você gosta, sim ou não? Rosa, você realmente hoje você está com tudo, né? Diga um versículo da Bíblia aí, Rosa. Oi. Diga um versículo da Bíblia aí. Diga, bem alto. O Senhor meu pastor, nada de preparar. Aleluia, tá vendo você? Aí, ó. Então, meus queridos, quando a gente reconhece honestamente o que a pessoa faz, ou o que a pessoa fez, a gente cria uma atmosfera de cortesia, uma atmosfera de gratidão. O ambiente muda quando você elogia. Amém? Só chama a atenção de uma coisa, para a gente não viver na dependência de elogio. Eu trabalhei 11 anos numa empresa, na época eu não era crente, eu cansei de fazer, nunca recebi um elogio. Aí eu pedi para ir embora. No dia que eu pedi para ir embora, o chefe, que nunca me elogiou, falou assim: você pensou direito no que você está fazendo? Como diz assim, você vai perder um emprego desse, você vai embora. Você está ficando, eu vou te dar um mês para você pensar. Eu passei um mês e confirmei, eu quero sair. Fiz uma bobagem, porque eu não deveria ter saído naquele momento. Porque eu perdi muito. Mas o fato é que eu errei porque eu ficava dependendo de elogio para poder ter o desempenho necessário. O elogio é bom, nós gostamos, mas nós não podemos ficar dependendo dele. Nós só devemos depender de Deus. Então, Jesus, ele sabia disso. Então, ele aproveitava as oportunidades para elogiar as pessoas. Não precisa se abrir, eu vou só dar algumas referências aqui. Em Marcos 12, diz assim: e chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre, depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes, porque todos ofertaram do que sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Então ele elogiou a oferta da viúva pobre publicamente, porque ela mostrou sua fé, deu tudo que tinha. Em outra oportunidade, ele elogiou um homem aqui, está em Mateus 8:10. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Ele elogiou a fé de um centurião romano, todos nós conhecemos isso aí, né? E creu que bastava uma palavra para Cristo curar o servo dele, mesmo à distância. Em outra passagem, a mulher que derramou o perfume na cabeça de Jesus, ele elogiou aquela mulher. Ele elogiou Maria, a irmã de Lázaro. Quando Marta veio reclamar, ele disse: não, Marta, Maria escolheu a melhor parte. Ele elogiou
Marta também recebeu elogio pela fé dela, quando ela confessou que Jesus é o Filho de Deus. Então Jesus, ele não perdeu a oportunidade para elogiar os bons feitos. Amém? Então, queridos, o mundo ele está dividido em dois grupos de pessoas. Quais são? Primeiro grupo, quem sempre acha motivo para elogiar e agradecer. Tem pessoas assim, que tem sempre motivo para elogiar e agradecer. Eu estava ali pensando nisso, que a gente deveria prestar mais atenção nas coisas que a gente pode elogiar as pessoas do que nas coisas que a gente pode criticar. Já parou para pensar? A partir da nossa casa, nossa esposa, nosso marido, nossos filhos, nossos pais, a gente começar a ficar olhando as virtudes para ter uma oportunidade de elogiar. Então, esse é o primeiro grupo das pessoas que sempre encontra motivo para elogiar alguém. E qual é o outro grupo de pessoas? São aquelas pessoas que só acham motivo para criticar e para reclamar. Às vezes a pessoa só dá motivo para isso, né? Eu lembro, né? Também, agora a risada também que traiu ela, não é? Tu sabe de que eu estou falando, né? A pessoa diz assim: se o senhor fosse perito do INSS, não aposentava ninguém. Mas mesmo assim, de vez em quando a gente acha algum motivo para elogiar. Todo mundo tem alguma virtude, alguma coisa, em algum momento, né, aparece. É só a gente ficar com boa vontade, com o coração aberto para elogiar e receber essa palavra assim, como de Deus. Então, Paulo diz isso: eu elogio vocês por se lembrarem de mim em tudo e por se apegarem às tradições, aos ensinamentos, exatamente como eu tenho ensinado a vocês. Uma igreja assim, né? Precisa de elogio. Senão ela decai. A gente está aqui, faz esforço para aprender, e o pastor nem uma palavra de elogio dá para a gente, é só madeira. O apóstolo Paulo elogiou os cristãos de Coríntios por causa da fidelidade deles com a palavra. Então, irmãos, se você quiser ser um líder, se você quiser ser uma líder amorosa, uma líder amorosa, se você quiser ser um líder sábio, preciso que você entenda a importância do elogio sincero. O reconhecimento, ele motiva as pessoas a progredirem naquilo que elas fazem. Elas vão fazer cada vez melhor. O que Paulo mais queria era o quê? Que as ovelhas dele crescessem na fé. O elogio é como uma brasa no fogo, né? Que aquece. Então, tem gente, por exemplo, que pensa que não tem problema. Gente que pensa que não é crime deixar a família um dia sem comer. Ou uma semana. Os funcionários sem comer, uma semana. 40 semanas sem comer. E o pior, sem dar satisfação, né? Às vezes o elogio é uma coisa que a gente deseja tanto como a comida. Né? Tem hora que a gente precisa de elogio. Todo ser humano espera receber reconhecimento pelo que faz. Então, como cristãos, a gente precisa aprender a elogiar. Só que a gente deve lembrar de uma coisa. A Bíblia diz que, olha, Provérbios 29:5. Quem adula o seu próximo está armando uma rede, um laço para os pés dele. Quem adula, quem bajula. Bajular e elogiar são coisas diferentes. Afagar o ego, adular, bajular, é uma prática que prejudica a pessoa. Em vez de ajudar, é uma coisa nociva, é uma coisa destrutiva. Por que isso? Isso não conduz com o espírito do cristão. O perigo está em quê? Que o elogio demais, a bajulação, ou o elogio falso, pode ser uma armadilha para quem recebe. Ele pode perder o discernimento. Agora ele não sabe mais o que é de fato, aquilo que pode fazê-lo crescer. Ele pode começar a tomar decisões erradas. Ou não pode ser assim. Amém? Então você precisa elogiar os esforços do seu pai, os esforços dos seus irmãos, seu marido, sua esposa. A gente sempre tem motivos para elogiar, é só procurar. Quando você vê uma coisa que você não discerniu bem o que quer dizer aquilo, então você faz o seguinte, é como Jesus disse, olhe com bons olhos. Tire daquilo a melhor interpretação, aquilo que vai edificar, que vai ajudar a pessoa e que também vai, né, fazer com que você cresça. Quantas vezes a mãe critica o professor dos filhos, quando deveria, o professor, a professora, né, deveria elogiar. Porque, na verdade, a professora, quando manda uma queixa do filho, ou quando dá uma disciplina no filho,
Ela está querendo ajudar. Mas as mães, em vez de elogiar, vão lá e criticam. E aí pronto, aí não vai. As coisas ficam muito complicadas nisso aí. Amém? Então, a beleza das pessoas, né? Você precisa elogiar. Porque muitas vezes a beleza não é uma beleza física. É uma beleza interior. Porque a gente gosta muito de admirar a embalagem das coisas. E quando você admira a embalagem, você está correndo o risco de comprar alguma coisa que está deteriorada por dentro. Então você começa a olhar o coração, porque Deus não vê como o homem vê. O homem vê a parte externa, a aparência. Deus vê o interior. Procure ver a atitude da pessoa, o que é que você pode interpretar e dizer para ela, porque às vezes a gente elogia para dentro de nós mesmos. O elogio para dentro de nós contamina nós, nos contamina. Porque nós somos rios de águas vivas. Sai do nosso interior rios de águas vivas. Nós somos cristãos, crentes, nós cremos no Senhor. Amém? Então essa atitude, ela vai tornar a vida de quem você elogia mais feliz. E essa atitude vai também tornar a sua vida mais feliz. Eu queria que nessa noite você começasse a pensar agora qual é a pessoa que ao sair daqui você vai dirigir um elogio. Pense aí. E não precisa ser assim, você, poxa, eu não vejo nada de bom nessa pessoa. Procure. Depois você vai me contar testemunho aqui. Quem topa fazer isso? Para quinta-feira chega assim, olha, eu saí naquele domingo, cheguei em casa, isso é melhor para fazer em casa, né? Elogiei uma pessoa. E você vai me dizer qual foi o resultado. Como foi a pessoa no dia seguinte? Como foi? Melhorou a relação? Né? Você sentiu um ambiente mais feliz, mais leve, mais gostoso? Então, queridos, é isso que eu queria trazer para você refletir, para nós refletirmos essa noite. Eu conheço pessoas que têm uma facilidade enorme de fazer isso. E eu confesso que eu queria muito ser assim. Mas é provável que com as pessoas que eu convivo, eu não tenha deslanchado mais, não tenha crescido mais nesse aspecto de elogiar as pessoas. Mas nós precisamos intencionalmente elogiar as pessoas. Não espere sentir, mas pegue uma centelhazinha, uma luzinha no fundo do túnel de alguém e dizer, fulano ou fulana, tem uma coisa que eu admiro muito em você. Ela vai dizer o que é. Todo mundo vai querer saber o que é. Aí você faz um suspense. Não diz nada. E aí você fala o que é. Você sabe mais do que eu, porque você conhece a pessoa. Não quero sugerir o que é. Você pode elogiar a beleza física também, sem problema. Mas a gente tem muita coisa boa para elogiar para as pessoas. Certo? Aqui hoje tem pessoas que eu gostaria de elogiar. E eu quero fazer um elogio generalizado pela fidelidade, de não faltar. Rosa não falta no culto, brutal, só quando não pode, essa daqui. Aquele rapaz ali só quando vai namorar. Né? Brincadeira. Luciano, todos vocês, Luciane, Regis e Tamires, nem se fala, né? Minha mãe chamava assim que era o primeiro a animar a festa. É o primeiro a animar a festa, é o primeiro que chega para animar a festa. A gente quando ouve mal, sabe o que? É o primeiro animal para chegar na festa. Não, não é isso não. É o primeiro a animar a festa. Então eu queria assim elogiar, né? E louvo a Deus por causa disso, por falar em elogiar. Além dessas passagens que eu falei que Jesus elogiava tantas pessoas, né? A ponto de Paulo dizer assim, sejam meus imitadores. Olha aqui, eu fazendo aqui, elogie também os seus irmãos. Hoje eu queria falar só sobre elogio, sabe, irmãos? Porque eu creio que isso vai fazer toda a diferença na vida, particular de cada um de vocês. Tem uma coisa boa, a pessoa já fez coisas erradas e tal, mas, puxa, mas não espere a pessoa morrer para você elogiar a conduta. Elogie agora, quando está vivo. Porque depois, a Bíblia diz que depois que dessa vida aqui, para onde nós vamos, não há obra, não há louvor, não há nada para fazer. Então temos que fazer aqui. Então elogie, perca a oportunidade de elogiar as pessoas. E me ajudem a elogiar vocês também. Amém? Nós temos que ajudar também. Porque quando a gente elogia, a gente está esperando o troco, né? A volta. Cadê o meu? Fazer que nem Jesus. Oh, não eram 10, cadê os outros 9? Faça isso, quinta-feira, você vai dizer aqui, ó. Você vai aqui na frente. Acabar com esse negócio de vergonha. Chega assim, olha, eu elogiei. Se você quiser dizer o nome da pessoa, você diz. Se não, mas você vai dizer o que foi que aconteceu. Mas você tem que fazer assim. Faz um suspense. Fulano, tem uma coisa que eu admiro muito em você.
Mas você não vai chegar assim, ó, você faz muita merda, você não sei o que, isso aqui, mas tem uma coisa que eu elegi você. Não, você já estragou o elogio. Você separa o elogio e diz assim, ó, tem uma coisa que eu elogio. E se tiver pessoas por perto, é melhor ainda. Lembra quando Jesus, chamando os seus discípulos, disse-lhes, em verdade vos digo, ele chamou os discípulos todos. Em verdade eu digo, essa viúva pobre depositou no gasofilação mais do que todos esses ofertantes. Ele elogiou na presença de todo mundo. O elogio assim é muito mais poderoso. A pessoa vai ficar até com vergonha, constrangido. Rapaz, a gente sabe, irmãos, como cristãos, nós precisamos salgar a carne, porque senão ela apodrece. O sal precisa salgar, marcar, para que quando a pessoa experimentar daquela carne, vamos dizer assim, ela sinta a diferença. Puxa, aqui tem uma coisa diferente. Porque se o sal for insípido, como há de se utilizar? Não, para nada mais presta, a não ser ser jogado fora e ser pisado pelos homens. É uma coisa sem importância. Mas nós temos muita importância para Deus. Tanto que Jesus nos chamou de o sal da terra. Ele precisa salgar na vida das pessoas. O sal dentro do saleiro não serve para nada. Ele tem que sair e ser jogado em qualquer panela. Primeira panela que você vê que está sem sal, você chegar e salga. Elogia que você vai ver. Chegar. Você já fritou ovo e botou o sal depois que ele já estava fritando? Pipoca, né? Pá, 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 pá. Você pode botar quando estiver fritando, você joga o sal, senhor lá. Poxa, fulano, eu tenho reparado na sua vida como você tem crescido, como você tem mudado. Puxa vida, eu me alegro muito com isso. E não espera reconhecimento porque você falou isso, não. Vai cuidar da vida, certo? Joga o sal e sai para não pipocar. Porque se pipocar, ele queima ele, né? Joga o sal lá e deixa. Amém? Nós somos o sal da terra para salgar, para dar gosto na vida das pessoas. Quando você dá gosto na vida das pessoas, o banquete está formado, a mesa está posta. Amém. E todos comem, todos saem satisfeitos. E aí a gente pode dizer como Rosa, o Senhor é meu pastor, de nada sinto falta, tem para todo mundo. Aí se estabelece a paz, se estabelece a harmonia e a felicidade no seu lar. Com um simples gesto, elogio. E não perca a oportunidade. E se você puder, faça isso para outras pessoas. Às vezes a pessoa vai dizer assim, puxa, eu acho que fulana ou fulano está perto de morrer, porque de repente ele mudou e tem manifestado tanta graça assim. Será que ele está morrendo? Aí ele também vai querer mudar para dizer assim, não, deixa eu ser bom com ele também antes que ele morra. Senão depois não vai ter mais tempo. Então faça isso em nome de Jesus. Amém? Fica de pé. Vamos orar e nos despedirmos.